Fala, meus queridos, mais um vídeo do canal chegando. Eu sou o Ricardo do De Olho no Lucro e vim hoje para esclarecer uma dúvida que tem acontecido com você, novo na Bolsa de Valores, que faz a seguinte pergunta: Ricardo, legal, tô aprendendo pro canal, estou já separando aí um percentual do meu capital para investir todos os meses, abri aí uma conta numa corretora, em um banco digital, onde quer que seja, porém, ao entrar lá, como você me ensinou, por exemplo, lá no Banco Inter, eu vi que tem alguns códigos. BX, não sei o que, 5, 4, 3, e eu não sei como que eu clico lá, onde que eu clico, o que é aquele ativo. Eu queria comprar, por exemplo, o Bradesco, mas eu não consigo achar o Bradesco. Hoje nesse vídeo eu vou esclarecer para você de uma vez por todas, te ensinar para quando você navegar aí no seu home broker, no seu banco, onde você fizer o seu acesso para investimento, você consiga estar familiarizado com cada código, com cada ticker. Mas antes de eu passar essa aula para você, gostaria que você já se inscrevesse no canal, já ativasse o sininho para receber aí as notificações dos novos vídeos. E ao final do vídeo, após você aprender aqui com esse conteúdo, se fizer sentido para você, senta o dedo no like aí, que é para ajudar o nosso canal ele voar, ele decolar, ele chegar a um alcance muito maior de pessoas. Já quero agradecer aos nossos mais de 100 inscritos aí no canal. Muito obrigado pela força que vocês estão dando. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E se estão gostando, divulguem para os seus amigos aí. Mercado financeiro, bolsa de valores ainda é um mercado que está em ascensão. Tem ainda chegado numa democratização para as pessoas, né? As pessoas têm aquela coisa, aquela mística de que mercado financeiro, bolsa de valores é para quem tem dinheiro. E não é. Você consegue investir com pouco capital, você pode buscar a sua liberdade financeira, você pode administrar e gerir muito melhor o seu dinheiro. Basta você aprender um conteúdo de qualidade como esse que a gente tem aqui no canal De Olho no Lucro, que você com certeza vai estar à frente de uma boa porcentagem, de uma boa parcela de brasileiros que não se preocupam com educação financeira. Então, como eu disse no começo do vídeo, nós iremos falar sobre os códigos da bolsa, os famosos ticker, aquela coisa que quando o cara olha e fala: "Você é doido, meu amigo, esse negócio de mercado financeiro não dá não". Olhei lá um monte de código, letra, etc. E é muito simples, é muito fácil e é isso que eu vou ensinar você hoje aqui nesse vídeo. Vou compartilhar minha tela como de costume. Aqui no canal é assim, você me escuta, mas também vê ali o que eu tenho de material, o que eu tenho de conteúdo para te oferecer. Então a gente aqui trabalha de duas maneiras, né? Da minha parte, visual e auditiva, e eu também gostaria que você exercesse esse método de aprendizagem, que é também no escrever, no anotar. Então, como vai ser uma aulinha aí para você que está aprendendo os tickers da bolsa, né? É legal você pegar um papel, pegar uma caneta, para justamente você anotar, e aí quando você tiver alguma dúvida lá no seu home broker, você já saber aquilo que você está vendo, você tem uma colinha para você olhar ali e não ficar com dúvida nenhuma. Eu vou dividir aqui minha tela com vocês, e a gente vai começar entendendo o código das ações e fundos imobiliários também. Então, no mercado, quando a gente vai fazer a compra de uma ação do fundo imobiliário, não está lá o nome do fundo imobiliário inteiro, da Capitânia, da Mauá Capital nos fundos imobiliários. Não vai ter, por exemplo, o nome lá Bradesco, Petrobras. Apesar que quando você vai na guia lá do seu home broker, lá no seu aplicativo para investir, se você escrever o nome da empresa, na maioria dos bancos, você escreve o nome da empresa e ele já te direciona para o ticker. Mas caso você não tenha, né, você automaticamente precisa colocar o ticker certinho para você fazer o seu investimentos. E aqui eu vou te mostrar que os tickers eles diferenciam, eles têm diferenciação de um para o outro. Então é importante você saber, porque às vezes você pode colocar lá o fundo imobiliário ou a ação pelo nome, aí ele aparece lá um ticker, você não sabe quais são as diferenças do ticker, clica em cima, compra, subscreve ou participa de algo que você nem quer por justamente não ter esse conhecimento. Mas eu não quero que você saia do vídeo hoje sem esse conhecimento sobre o básico no mercado financeiro. Então, entendendo o código das ações e dos FIIs, né, os fundos imobiliários, cada ativo da B3 tem um ticker, que é um código de negociação. É estruturado por 4 letras e 1 ou 2 números, que as 4 letras identificam a empresa e o tipo de ativo ali pelos números. Então, quando você está ali olhando ali aquela codificação, ali está mostrando para você a empresa e o tipo de ativo. As letras e o número, né?
o tipo de papel. Então as letras representam a empresa e o número, o tipo do papel. Aqui eu coloquei um exemplo bem práticozinho de duas empresas que a gente conhece aí na nossa economia, Petrobras e Itaú. Então quando você coloca Petrobras lá no seu home broker, não aparece Petrobras, aparece Petri 4. A gente vai ver que tem Petri 4, tem Petri 3. E é a diferença desses 3 e 4 que eu quero explicar para vocês. Então aqui no exemplo tá Petri 4 e Tube 3. Legal, Ricardo, bacana, vi que tem um PN e um ON ali, e aí eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Então a gente já entendeu que o código ele está representando a empresa e o tipo de papel que você vai estar negociando. Show de bola? Então agora a gente vai entender as ações ordinárias, a final 3. Final 3 são ações ordinárias. O que elas têm de benefício? O que ela tem dentro dela? Porque ela difere da 4. A final 3 ela concede direito a voto nas assembleias. Se você já está investindo, você vai perceber que se você tem ações finais 3, chega para você no e-mail cadastrado lá na B3, chega lá um e-mail, muitas das vezes acontece muito em fundo imobiliário. Ele manda para você voto da assembleia para aprovação de alguma conta, aprovação de alguma compra de ativo, de alguma negociação, de alguma mudança. Ou seja, quando você é acionista, quando você é cotista, né, de um fundo imobiliário, acionista de uma empresa, você tem que entender que você é dono, você participa daquele negócio. Então aquele negócio ele vai entrar em contato com você através do e-mail para uma votação. E normalmente nas ações na final 3 isso vai ocorrer e nos fundos imobiliários isso sempre ocorre. Chega muitos e-mails para mim dos fundos imobiliários que eu tenho, a assembleia, quando vai ter subscrição, eu vou explicar o que é subscrição. Tudo isso eles entram em contato comigo para ver o meu voto. Ali eu posso votar se eu aprovo, se eu não aprovo, se eu abstenho, e é a partir dali que os ativos, né, as empresas, os fundos, eles tomam as decisões. Eles não tomam ali de, pronto, tive uma ideia, acordei hoje, vou mudar aqui uma coisa no estatuto da empresa ou algo do tipo. Não, ele comunica e ele necessita, né, da aprovação dos acionistas. Então, quando você tem aqui o final 3, você tem o direito a voto nas assembleias, representa uma participação direta na empresa e pode ter um menor volume de negociações, né? Ela tem uma liquidez um pouco mais baixa, e aqui eu também coloquei exemplo, né? Vale 3, YouTube 3, BBDC 3. Então, o que eu queria te dizer? O que acontece com as finais 3? Que aí você fala, nossa, Ricardo, mas tem pouca liquidez por quê? Como ela está direito a voto, isso fica muito na mão de controlador. Concorda comigo? Então, pensa comigo, você tem 10 ações. 10 ações, você vai conseguir fazer tanta diferença, por exemplo, em um acionista que tem 5 milhões, um exemplo de papéis daquela determinada empresa? Ele é um dos controladores. Então, os seus 10 votinhos, ele não muda nada. Então, normalmente, o investidor do varejo, que somos nós aqui, o investidor menor, a gente opta pelas finais 4 que eu vou explicar. E aí você vai entender o porquê a final 4, ela não que ela seja melhor, mas ela faz mais sentido para nós. Porque, pensa, você não vai comprar ali 5 milhões de ações, você não vai ali como um fundo, né, que tem muito capital e vai entrar para ser um controlador, colocar uma pessoa no conselho da empresa ali, em uma cadeira. Não, você muitas vezes está investindo para o quê? Colher dividendos. E aqui eu vou mostrar a diferença. A 3 concede um direito a voto nas assembleias, então por isso que ela tem menos liquidez, porque normalmente ela está na mão dos controladores das empresas e normalmente como o controlador não quer se desfazer do papel, ele negocia menos, então tem menor liquidez. Porém, a final 4, que é a ação preferencial, então ó, voltando lá, a 3 é a ordinária, concede direito a voto. A 4 é a preferencial. A preferencial ela é sem direito a voto, mas com prioridade no quê? No dividendo. E normalmente nós, investidores do varejo, investidor médio, está buscando o quê? Dividendo, renda passiva, né? O foco em renda e distribuição de lucro, né? Essas finais 4, e geralmente são as mais negociadas, porque tem o maior acesso do varejo. E ali eu também coloquei os exemplos de Petro 4, Itaúsa 4 e BBDC 4. Você vai ver que tem ações que não tem até a 4, tem só a 3, ela faz distribuição de dividendo ali e tá tudo bem. Todo mundo vota, todo mundo recebe igual. E tem umas que diferem, tem final 3 e tem a final 4. E aí eu te perguntar, o final 3 ele não recebe dividendo, o cara é controlador, não recebe? Ele recebe. Só que pensa comigo, ele já tem uma fatia muito grande da empresa. Então, por exemplo, nós que temos uma fatia menor, é importante o máximo de dividendo. O cara que já é controlador, que é o final 3, tem milhões ali de papéis da empresa, se ele tiver a fatia um pouco, uma fração menor do dividendo distribuído, não faz muita diferença, porque o montante dele já é absurdo.
Então ele já tem uma grande fatia de dividendo para receber pelo fato de ele ser um controlador da empresa. Então a gente sabe que na 3 a gente está ali focada nas ordinárias, tem menos liquidez, e as ordinárias, direito a voto, e a 4, elas não têm direito a voto, mas elas têm uma prioridade no dividendo. A distribuição, quando ela vai fazer a distribuição dos lucros, dos proventos, ela dá a preferência para as ações final 4, beleza? E aí tem uma jogada. Nós temos também a final 11, então às vezes você vai falar, nossa Ricardo, tem ação que é final 11, eu vi lá no meu home broker, o que é aquilo? Ela é uma junção das duas, da ON e a PN, da ordinária e a preferencial, ou seja, ela faz um pacote ali com as ações da preferenciais e ordinárias. Coloquei aqui como exemplo o Santander, que é a Sambi 11, e a Taesa, um banco, né, e uma de energia elétrica. Você vai ver que a composição disso ela é diferente para cada empresa. Então, Ricardo, quando a 11 eu tenho duas de cada, eu tenho uma de cada, como é que funciona? Depende do estatuto da empresa. A Sambi 11, o Santander, ele dá uma de cada dentro dessa 11. Já a Taesa, ela dá uma de ordinária e duas de preferencial. Entendeu? Então, você quando compra uma 11, você está tendo lá no seu pacotinho uma que dá direito a voto e duas aí com direito a recebimento de dividendos. Eu vou aqui, direito de dividendos e uma maior esfera, né? A outra também paga, mas ela dá uma maior esfera. Por isso que normalmente o dividendo da 11 ele é bem gordo, porque ela está pegando as duas fatias, tanto da preferencial quanto da ordinária. E aqui eu vou colocar no site da B3, a gente consegue visualizar muito bem. Aqui, ó, Units B3. Aqui a gente consegue ver quais são as empresas que tem 11. Nem são tantas, ó. São poucas empresas. Alupar, BR Partners, né, BTGP Banco, Energisa, Iguatemi, Klabin. São poucas empresas, né? Rodobem, Sanepar, Santander e Taesa. São poucas que tem aí, no caso, as ações 11. E aí você percebe que cada uma tem uma política. Olha a Energisa. A Energisa, ela tem uma ação ordinária para 4 preferencial. Tá vendo? Ela já é diferente. A Sanepar também é uma ordinária para 4 preferenciais. Então, cada uma faz uma política diferente de distribuição ali no pacotinho das units. Show de bola? Então, 3, a gente tem direito a voto. 4, preferência nos dividendos. E a units, ela tem ali um pacotinho das duas. E os fundos imobiliários, como que funcionam? Os fundos imobiliários são aí o final 11 também. É o ticker determinado em 11 para fundo imobiliário. Distribui o rendimento mensal, todo mundo já sabe aqui, a aula não é compreender como é que é o fundo imobiliário e as suas mecânicas de gestão, mas é entender os tickers na bolsa. Negocia na B3 como as ações, como as ações ali, tem as negociações dela feitas pelo home broker. E o exemplo ali eu coloquei o HGLG11. Então, quando vamos procurar um fundo imobiliário, nós colocamos ali o código do fundo e colocamos também o 11 no final. Porém, acontece que às vezes os fundos, ou muitas vezes os fundos fazem subscrição. É quando o fundo emite novas cotas, né? Aí surgem novos códigos temporários. Então, por exemplo, o HGLG11 vai captar um dinheiro para investir, por exemplo, em algum ativo, aumentar ali, comprar um fundo, um galpão novo, ou fazer algum investimento. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma captação de recursos e ele faz isso emitindo novas cotas. Quando ele vai emitir novas cotas, o que ele faz? Ele faz o ticker dele ser trocado pelo 12. Então, quando aparece lá para você HGLG 12, você escreve HGLG, aparece às vezes 11 e o 12. É que ali o 12 é que dá os direitos de subscrição. E o 13 é quando já aconteceu todo o processo de subscrição, as cotas ainda não foram incorporadas, você ainda não está com ela ali disponíveis para você, ela não foi incorporada ainda ao mercado, então elas ficam no modo espera com o código 13. Então 12 é quando ela está no processo de subscrição e a 13 é quando ela está aguardando para ser incorporada. E após todo esse processo ser realizado, eu até coloquei aqui para nós, no finalzinho, ó, após o fim do período de subscrição, os códigos temporários deixam de existir e as novas cotas passam a ser integradas no ticker principal, que é o 11. Então aqui dentro dessa aulinha eu consegui entregar para você de maneira simples, rápida e objetiva como que funcionam os tickers dentro da Bolsa de Valores, para você agora não ter nenhuma dúvida ao abrir o seu aplicativo do banco e realizar o seu investimento. Agora você sabe que a 3 nas ações elas te dão direito a voto, a 4 elas te dão um direito a uma distribuição maior de dividendo, as 11 é o pacotinho de units, e atenção, na units está tendo aí uma mudança agora com as questões de tributação, que é interessante, eu vou trazer um vídeo falando mais sobre isso.
ele é mais explicativo, que entra nas questões de até mesmo de imposto de renda e etc. Mas as units, resumidamente, ela tem um pacotinho das ordinárias e preferenciais. Fundos imobiliários, final 11, normalzinho, 12 e 13, quando estão em período de subscrição de novas cotas. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo, que você agora não tenha nenhuma dúvida ao abrir o seu aplicativo do banco para investir. Se você gostou desse vídeo, desce o dedo aí no like, que é muito importante para nós aqui do De Olho no Lucro. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos e não se esqueça, fique de olho no lucro.